pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júnior Couto e eu sou sócio administrador das empresas Logos Business e Logos Contabilidade. No vídeo anterior você deve ter acompanhado que nós demos a introdução no nosso canal falando sobre gestão empresarial. E hoje nós vamos focar em uma parte importante do seu negócio, que é a formação de preço de venda. Formação de preço de venda é um tema bastante sugestivo, né, falando sobre gestão empresarial. Haja visto que esse é um tema de muita curiosidade e muita dúvida, né? No decorrer do tempo a gente acompanha vários empresários e quando a gente fala sobre formação de preço de venda sempre é um grande gargalo. Mas como formar o preço de venda corretamente? E falando sobre formação de preço de venda, o que tem que ficar muito claro para você, gestor, é entender sobre a sua estrutura de custo. Qual o seu percentual do custo fixo? Qual o percentual do custo variável? Você já ouviu falar sobre essas duas nomenclaturas? Você precisa separar isso. O que é custo fixo, o que é custo variável. Mas antes de falar sobre custo fixo e custo variável, eu queria falar um pouquinho para você sobre o princípio da entidade. Princípio da entidade. O que é o princípio da entidade, né? Nós sabemos que toda empresa ela é constituída por pessoas físicas, mas é interessante dizer que ela é uma pessoa distinta da pessoa física. Ela não tem um CPF, ela tem um CNPJ, ela não tem uma certidão de nascimento, ela tem um ato constitutivo, um contrato social, um requerimento de empresário, ela não tem um nome padrão de uma pessoa física, né? Termina com ERELI, limitado, ME, dependendo do seu porte. Então eu não posso misturar contas pessoais com a conta da empresa. Por que é importante dizer isso, ainda falando sobre formação de preço de venda? Porque quando nós vamos estruturar, nós vamos levantar a estrutura de custo de uma empresa, muitas das vezes a gente percebe que dentro dessa estrutura existe ali despesas e custos que são pessoais. Ou seja, isso vai elevar o custo da sua empresa e consequentemente o seu preço do produto vai ficar mais alto e você será menos competitivo no mercado. Um exemplo quando o empresário fere o princípio da entidade, né? Dentro da sua empresa você está ali registrando toda e qualquer despesa, e de fato você precisa fazer isso, registrar tudo que acontece dentro da empresa, mas de repente você está registrando pagamento fornecedor, pagamento de impostos, manicure da esposa, viagem do final de ano. Quer dizer, isso é uma despesa pessoal, não deveria estar ali lançado em um DRE que é empresarial. Bem, dito isso, nós já conceitualizamos o que é o princípio da entidade, né? Espero que ficou claro para você. Não misturar o que é pessoa física da pessoa jurídica. Nós vamos entrar agora em outra situação que é de suma importância para a formação de preço de venda ainda, que é a estrutura de custo. Conceitualizar e conceituar a estrutura de custo. Custo fixo, custo variável. O que é custo fixo dentro da minha empresa? Custo fixo, também chamado de custo estrutural, são todas aquelas despesas e custos que independem do meu faturamento. Ou seja, se eu vendo ou não, a incidência delas. Independe se eu vendo ou se eu deixo de vender, eu tenho que pagar. Um exemplo, aluguel, folha de pagamento. Mas e custo variável? O que seria? Vamos lá. Custo variável, diferentemente de custo fixo, ela oscila proporcionalmente ao meu faturamento. Ou seja, quanto mais eu vendo, mais pago essas despesas. Quanto mais eu vendo, maior será a minha estrutura de custo variável. Alguns exemplos são o custo da mercadoria que eu compro, né? Quanto mais eu compro, mais vendo e preciso repor mercadoria. Os impostos, quanto mais eu vendo, mais impostos eu pago. A taxa de cartão de crédito, quanto mais eu vendo, mais taxa eu pagarei. Embalagens, quanto mais eu vendo, mais embalagens preciso ter. Isso também é interessante dizer que eu preciso segregar dentro da minha estrutura da empresa o que é custo fixo de custo variável. Então o custo fixo ele independe do meu faturamento e o custo variável oscila proporcionalmente às minhas vendas. Bem, dito isso, conceitualizando o que é custo fixo de custo variável, o porquê disso? Pense comigo, quando você vai formar o preço de venda de um produto ou serviço, a intenção da formação de preço de venda é que você venda um produto ou um serviço e esse mesmo te dê um retorno. Então, quando eu vou precificar tal mercadoria ou serviço, eu preciso entender qual a minha estrutura de custo.
Porque quando eu vendo esse produto, eu tenho que ter o retorno, e tenho que cobrir o meu custo fixo, o meu custo variável e ainda tem uma margem de lucro pretendida. E isso o mercado vai me dizer, fator externo. Até agora a gente tem falado de fator interno. Então a importância disso, de você segregar, separar o que é custo fixo e custo variável, é para que você tenha, depois de um DRE montado, que é uma figura que nós vamos falar nos próximos vídeos, o percentual dessa estrutura, o percentual do custo fixo e do custo variável. Mas você se pergunta, eu vou me basear somente em um mês? E a resposta é não. Nós sabemos que o faturamento, ele oscila, ele é sazonal. Dependendo do período do ano, ele vai oscilar. Então o ideal é que você faça uma média dos últimos 12 meses para que você levante o percentual do custo fixo e do custo variável. Então você vai separar esses custos e depois nós vamos fazer uma média e descobrir o percentual de cada um, para que nós possamos, após isso, embutir na sua mercadoria ou serviço, e esse vai contemplar a estrutura de custo mais a margem de lucro que você pretende. Bem pessoal, no vídeo de hoje nós conceitualizamos o princípio da entidade. Lembra? Eu não posso misturar o que é pessoa física da pessoa jurídica. Nós também entendemos o conceito do que é custo fixo e custo variável e que eu preciso separar essas duas contas, essas duas estruturas de despesa. Nós vimos também a importância de não se basear somente em um único mês. Por quê? O seu faturamento durante o exercício ele é sazonal. Então nós devemos fazer uma média, certo? Para quê? Para que então nós levantemos a estrutura de custo, meu custo fixo e meu custo variável. Qual o percentual desses custos? Para que então nós embutimos isso no produto, aonde esse produto ou serviço, dependendo da sua atividade, vai obter uma margem suficiente para cobrir o custo fixo, cobrir o custo variável e te dar uma margem de lucro. Bem, eu espero ter contribuído com você nesse vídeo de hoje. É uma sequência ainda falando sobre formação de preço de venda. No próximo vídeo nós vamos apresentar para vocês a fórmula do markup. Eu aguardo vocês.